Fala galerinha, beleza? Vamos lá, uma super dica aí para vocês. Ó. Você que sente dor no joelho e não quer fazer a operação, hoje eu fiz pela segunda vez o processo de ácido hialurônico no joelho. E assim, vou falar um pouquinho da minha experiência, vou mostrar o vídeo aqui fazendo a infiltração no joelho e vou botar um vídeo aqui também de um médico aqui que o meu médico, Dr. Antônio Carlos Polaco, excelente médico, me falou do processo. Eu não conhecia o processo, eu fui pesquisar logo em seguida depois e, cara, eu fiz, foi maravilhoso. Eu já tenho uma cirurgia de LCA no joelho direito e eu estava sentindo muita dor no joelho. Não, eu jogo futebol em média de 5 vezes por semana. Eu não estava conseguindo mais jogar por causa das dores no joelho e não queria mais operar, pois já tinha feito uma operação e não tinha dado certo. Ele me ofereceu esse método de ácido hialurônico no joelho, cara, e resolvi fazer. Foi maravilhoso, meu irmão, impressionante. Em uma semana, as minhas dores tinham sumido, parecia que eu estava com um joelho novo. E durante um período de quase um ano, eu venho fazendo atividade física constante e meu joelho não tem doído. Porém, esse ácido ele tem uma validade e já estava começando a voltar essa dor no joelho. Então, assim, eu não sou médico para falar de como funciona o processo. Eu estou falando assim, minha experiência pessoal. Hoje eu fiz nos dois joelhos, tá? E, cara, nos dois primeiros dias sente um pequeno incômodo, mas a partir de segunda, terça, na semana seguinte já está excelente. Vou colocar aqui nesse vídeo também o vídeo do Dr. Adriano Leonardi, que foi o vídeo que eu assisti, que eu resolvi fazer a infiltração de ácido após assistir esse vídeo dele. Então, galera, super indico, cara, maravilhoso. Parece que eu estou com joelhos novos novamente. Então, assim, se tu tá com dor, não quer operar, eu fui indo em vários médicos, todos eles, cirurgia, cirurgia, cirurgia. E, cara, eu já fiz um processo de cirurgia, foi um processo traumático, demora pra tu se reabilitar. Então, assim, fisioterapia pra caramba e nunca ficou bom. Entendeu? Então, galera, segue a dica aí. Quem curtiu, se inscreve no canal e dá o like. Abraço! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. O intuito desse vídeo vai ser de falar um pouquinho da utilização do ácido hialurônico no retorno do esporte para alguns atletas, né? Então a gente sabe que o ácido hialurônico, a utilização dele na população tem aumentado cada vez mais e recentemente a ciência descobriu o que a gente chama de efeitos biológicos. Então o que seria isso? É a partir do momento que você aplica o ácido hialurônico, além daquele efeito hidráulico dele lubrificar em determinado grau aquela articulação, ele também vai ter um efeito de melhorar a condição da cartilagem, de certa forma regenerar um pouco essa cartilagem. Ele age diretamente na cascata inflamatória que destrói a cartilagem e leva para a artrose, e ele ensina a membrana do seu joelho a fabricar um líquido sinovial de qualidade melhor. Então, tem vários estudos saindo agora recentemente, ele é considerado como nível 1 da terapia regenerativa de cartilagem. A gente tem 3 níveis, né? Depois tem o plasma rico em plaquetas, que isso é usado no Brasil como de maneira experimental, e a célula-tronco, que está em estudo no mundo todo. E não existe nenhum estudo que tenha realmente feito aí um protocolo de avaliação e de recolocação do atleta no esporte. Então, o que eu uso é uma coisa mais ou menos empírica, que eu mesmo desenvolvi aqui no consultório, baseado na ciência, no bom senso e na minha experiência, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, como é que eu faço? Primeiro eu faço, obviamente, uma avaliação desse paciente que chega com dor, com inchaço no joelho. A gente tem que ver se realmente a queixa dele é por uma condropatia, por uma doença cartilaginosa. A gente tem que ver se realmente a aplicação do ácido hialurônico é elegível para aquele caso. E, obviamente, quando a gente faz a primeira avaliação, como existe uma chance muito grande daquela dor, aquele inchaço no joelho estar inativando aquela musculatura, a gente precisa realmente ver como é que está a função muscular. Isso tem que ser em paralelo ao estudo de imagem. Eu, particularmente, considero muito mais importante ver e examinar o paciente do que ver um exame de imagem pura e simplesmente. Por quê? Tem várias pessoas com condropatia grau 4 e artrose que conseguem praticar esporte sem nenhuma limitação. Por quê? Existe uma boa ativação muscular, existe uma boa periodização de treino. Então a gente avalia e se a gente realmente vê que é elegível, a gente tem que ver o melhor produto. A gente sabe, se você assistir meus outros vídeos,
Eu mesmo disse que nos outros vídeos que a gente tem produtos de concentrações diferentes, são produtos conjugados às vezes com sais que tendem a segurar um pouco mais esse ácido hialurônico no joelho, e tem os produtos puros de origem sintética de médio peso molecular que a ciência tende a indicar mais para atletas. Por motivos éticos óbvios, eu não vou ficar citando nomes de produtos aqui, não existe absolutamente, eu não sou patrocinado por um laboratório, mesmo que fosse, não falaria. Obviamente eu tenho minhas preferências, né, e tenho os produtos que eu abomino, mas eu não vou ficar falando aqui. E aí a gente começa a planejar a aplicação. Então, de maneira bem didática, eu divido o tratamento em 5 etapas. A primeira é a avaliação, como eu disse, a segunda etapa é ver qual é o melhor produto para aquele paciente. A terceira etapa é realmente a gente começar a fazer o que a gente chama de ciclo de viscosuplementação. Eu particularmente gosto de fazer 3 aplicações e reavaliar. Geralmente faço uma por semana e em paralelo esse paciente precisa reabilitar. Não adianta só infiltrar, ele tem que paralelamente estar fazendo um processo de ativação muscular, e como a grande maioria tem uma inativação, o ideal é que ele faça uma fisioterapia com ativação muscular, que a gente chama de eletroestimulação. Aí depois eu faço a quarta etapa, que é a reavaliação desse paciente. Esse paciente no momento 0 preencheu um score de nível de dor e de incapacidade do joelho. Quando ele retorna, geralmente dentro de 2 a 3 semanas após a terceira aplicação, eu revejo esse score. Se a gente vê que ele melhorou 80%, 90%, a gente já passa para a segunda fase, que é a fase de transição para o esporte. Nessa fase de transição para o esporte, eu geralmente costumo prescrever o treino junto do treinador, junto de um educador físico, numa academia de ginástica, né, como a musculação, que é como é popularmente conhecido, e a gente tende a dar um pouco mais de preferência para o treino unilateral. Por quê? Se ele teve uma condropatia no joelho direito, ele for fazer, por exemplo, uma cadeira extensora, ele com os 2 joelhos, com as 2 pernas, ele vai tender a roubar um pouco mais do lado esquerdo. Então a gente prescreve um treino mais unilateral para a gente forçar uma ativação muscular mais unilateral. Se esse paciente voltou das aplicações ainda com inativação, tem um pouco de medo, às vezes pessoa de meia idade que não tem uma boa memória muscular, eu mantenho na fisioterapia, nem que leve 1 mês, 2 meses, 3 meses, até a gente conseguir ativar um pouco mais essa musculatura e ter o controle da doença. E aí depois a gente tem a fase final, depois da musculação a gente entrega para a gente começar a fazer a transição para o esporte, que seria a etapa 5. Na etapa 5 a gente começa, eu faço o teste isocinético para a gente ver o equilíbrio muscular, a gente entrega para um bom educador físico ou para um fisioterapeuta experiente para fazer os testes funcionais, para a gente ver a agilidade neuromotora, e a gente começa a periodizar esse retorno para o esporte. É muito importante nessa fase a gente fazer uma avaliação metabólica. Às vezes essa pessoa ficou muito tempo parada, pode ter subido demais colesterol, homens podem ter tido uma queda da testosterona, mulheres podem estar usando anticoncepcionais que podem inibir um pouco a ação da testosterona, então consequentemente vão ter uma resposta anabólica ruim. Então em conjunto com o ginecologista a gente vê de mexer ou não com esse anticoncepcional. E aí existe a sexta etapa, que na verdade a pessoa já está voltando, já está praticando esporte, já está correndo, jogando futebol, já está pedalando e fazendo todos os outros esportes. Essa sexta etapa eu gosto muito de fazer, que é uma avaliação da função da cartilagem. Como a gente fez a viscosuplementação e a gente fez uma ativação muscular em paralelo, eu gosto de ver como é que aquela cartilagem está. Então hoje em dia a gente tem algumas ressonâncias, como por exemplo o mapeamento T2, que a gente consegue de uma certa forma ver o que tem de cartilagem neoformada. É uma ressonância que está em estudo ainda, que é muito controverso, nem todo mundo acredita nela, mas a gente vê, dentre outros parâmetros, a melhoria do inchaço, a gente vê se o edema ósseo no osso logo acima da cartilagem já melhorou e se realmente a gente tem uma melhoria da função da cartilagem, a coloração dela já está um pouco melhor. Se realmente tudo isso daí melhorou, significa que houve um efeito de condroproteção. E se esse paciente ficar pelo menos 1 ano e meio sem sintoma, na minha opinião, ele está sendo muito bem sucedido. Se ele voltar a ficar sintomático, a gente pode voltar a reaplicar. Se ele
teve recidiva de sintoma muito próximo da aplicação, depois de 3, 4 meses, 5 meses, a gente até pode pensar em usar um outro produto, um outro ácido hialurônico, por exemplo. Mas, na minha opinião, significa que o tratamento falhou. E se realmente falhou o tratamento, a gente pode pensar no procedimento cirúrgico. E o paciente, ele idealmente deve voltar depois de um ano, porque existe uma tendência daquela inativação daquela musculatura. Então a gente reavalia, a gente coloca para fazer todos os testes funcionais, a gente coloca para ver o grau de equilíbrio muscular através do teste isocinético, a gente vê se existe algum distúrbio biomecânico, a gente pede exames de imagem e dessa forma a gente vai controlando a evolução dessa condropatia e a gente espera que realmente o paciente se mantenha ativo. Existe uma grande vantagem da viscosuplementação quando ela é bem indicada, de que é uma coisa minimamente invasiva e a gente dá uma chance para esse paciente conseguir fortalecer a musculatura. Não adianta nada a gente fazer qualquer procedimento cartilaginoso se esse paciente não ganhar massa muscular. Então a gente dá esse tempo para o paciente ganhar massa muscular e ele consegue voltar para o esporte, ele se mantém ativo e obviamente ele vai mantendo todos os benefícios fisiológicos do treino tanto de força quanto um treino aeróbico, tá bom? Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tema, tanto da viscosuplementação sobre a condropatia, fiquem à vontade para visitar o meu site, está aqui embaixo. E até a próxima.